Bem, pessoal, tome cuidado que esse pode ser sinal e sintoma da doença de Parkinson e você não saber, né? O que acontece? A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa das mais frequentes na medicina e na neurologia. E muita gente sabe que o sintoma clássico da doença de Parkinson é o tremor. E realmente, em grande parte dos casos, na maioria dos casos, eles vão estar com tremor essencial, associado, né? E aí o que acontece? Por outro lado, a gente sabe que doenças como tremor essencial é uma doença benigna, super frequente, super comum, não gera Parkinson, não dá degeneração e aparece com tremor. E aí o que acontece? Né? Quando o paciente ele não tem tremor, ele muitas vezes deixa passar. E aí, tome cuidado que eu estou falando nesse vídeo, porque esses outros sintomas são sintomas de Parkinson. Né? Primeiro aspecto é a lentificação do movimento. O paciente com doença de Parkinson, muitas vezes ele começa sintoma antes de ter o tremor. Então, a pessoa mais lenta a caminhar, passos mais hesitantes, pode ser o sintoma de Parkinson e muita gente não sabe disso, né? A outra coisa é a rigidez. Quando você pega um paciente com Parkinson, você vai examinar, você faz uma movimentação, pede para ele relaxar e movimenta. E muitas vezes o paciente com Parkinson ele fica mais rígido. Então, é outro sintoma muito comum no paciente de Parkinson. Outro sintoma frequente no paciente com Parkinson, se você, mesmo sem tremor acontecer isso, tem que procurar ajuda, é uma face em máscara, o paciente fica com menos expressão facial. É uma modificação que a doença dá no corpo, então ele fica mais, dá a sensação para ele com certo embotamento da parte emocional, dá a sensação disso, porque ele não mostra a expressão facial. Nosso corpo, né, e nosso rosto, né, tem muita musculatura, que às vezes o prejuízo que o Parkinson dá nessa musculatura dá essa sensação, né? Outro aspecto muito comum e pouca gente sabe, que a doença de Parkinson ela tem uma associação muito grande com doenças depressivas. Então é muito comum o paciente com Parkinson ter uma depressão associada. Ele não está com Parkinson e por causa de saber que está com Parkinson ele está deprimido. Muitas vezes é uma característica assim da doença, né? Pouca gente sabe disso. Outra coisa que acontece com o Parkinson, às vezes até antecede ter a manifestação como tremor e outros, é a alteração do olfato. Então muitos pacientes com Parkinson mudam tanto o olfato quanto a parte gustativa, que elas andam ali juntos antes até de manifestar às vezes o tremor. Então é muito importante se você está com algum desses sinais e sintomas, procurar ajuda, mesmo se você não esteja com tremor, para o médico avaliar e ver se é ou não Parkinson, ele vai fazer o exame. Hoje em dia tem exames de imagem que ajudam bastante a gente nesse diagnóstico, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.